Bom dia a todos. Todos acordados? Que bom, né? Como é bom acordar e ter mais um dia de vida para os nossos aprendizados. Então, né, vamos pedir para que a espiritualidade esteja aqui conosco, que já está trabalhando, e que cada um possa levar no seu coração aquilo que precisa para compartilhar e que também fará efeito sobre a vida de cada um, que sejam todos iluminados por Jesus. Hoje eu vou falar sobre um tema que acredito que todos aqui já tiveram contato em algum momento na vida, ou conhecem alguém que passam por essa situação, ou até mesmo já passaram por essa situação ou encontram-se com depressão. Então, vou trazer um olhar um pouquinho do que é a depressão, porque quando nós conhecemos, nós conseguimos compreender e buscar a ajuda necessária para melhorar. Então, a depressão, ela muitas vezes traz aquela sensação de vazio. E será que não é porque nós estamos presos em algo do passado? Ou será que não é algo que nos aconteceu e que nós ainda carregamos isso na nossa essência? Então, vamos entender um pouquinho. Quando nós falamos em depressão, sabemos que é um dos assuntos que está presente em diversos setores. Quando nós falamos nas escolas, esse tema tem vindo bastante para a área da educação. Quando nós falamos nos centros religiosos, como este, por exemplo, nessa casa, nós falamos muito sobre esse tema. Por quê? Porque é um item preocupante. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas que, por algum motivo, ou por diversos motivos, passam pela depressão e às vezes nem percebem. Ou se percebem, acabam entrando naquela sintonia que é muito difícil de sair sozinho. Então, por isso que hoje, cada vez mais, a população mundial ela encontra-se deprimida. Mas, afinal, quando nós pensamos em depressão, o que de fato é? Será que nós podemos associar a depressão somente à tristeza? Quantos de vocês já não passaram por momentos tristes? Podem levantar a mão. A grande maioria, né? E os momentos tristes, eles são temporários, muitas vezes. Mas se estendem por muito mais tempo do que nós gostaríamos. Então, vamos entender o que de fato é a depressão e o que a tristeza faz parte e contribui para isso. A depressão ela é um transtorno mental. Todo transtorno ele é um conjunto de fatores. E esses fatores eles podem ser sociais, podem ser biológicos, orgânicos, espirituais. Aqui na Casa Espírita, aqui em outras casas também, independente da religião, da crença, nós encontramos diversas pessoas em situações que passam por essa questão. E aqui nós sempre fazemos as preces e rogamos a espiritualidade que nos ajude. Por que essa conexão é tão importante? Porque dentro da fé nós conseguimos encontrar ajuda e força para lidar com as nossas dificuldades. Então, quando nós fechamos um diagnóstico de depressão, é importante ressaltar que não é só a tristeza, porque a tristeza ela contribui muito para isso. Porém, quando a gente percebe que existem de 5 ou mais sintomas, aí sim é o momento da gente avaliar, entender se não é por uma outra doença secundária que nós temos, e aí sim fechar o diagnóstico com ajuda médica, com ajuda clínica. Então, a depressão ela consiste na somatória desses sintomas, é um conjunto. Então, vai sim trazer aquele sintoma mais forte da tristeza aguda. Então, é aquela tristeza que se prolonga por muito mais tempo. Muitas vezes a pessoa está num estado de apatia. Apatia é quando a gente já não percebe se a gente se importa com as coisas que acontecem, a gente só sobrevive. Alguns de vocês devem conhecer pessoas que estão nessa situação, seja no trabalho,
Olhar o colega do trabalho e ver que ele está numa condição diferente do que foi ou do que costumava ser. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente nem se atenta ao caminho que nós fazemos, às mudanças que tem no nosso percurso, ou até mesmo na mudança de comportamento de quem está mais próximo de nós. Às vezes não dá tempo, ou às vezes a gente não percebe. Então, a importância da gente olhar para o nosso colega do lado e perguntar se ele realmente está bem. E perceber que aquela pessoa, muitas vezes, está passando por uma situação difícil. E que, ao invés de ser criticada, ela precisa de ajuda. A depressão, às vezes, ela é silenciosa. E quem é deprimido também sorri. Também conta piada, também compartilha. Mas lá no íntimo dessa pessoa, ela tem um vazio enorme. E às vezes é imperceptível. Então, falta de interesse, apatia pela vida, tristeza, vazio existencial são alguns dos sintomas. Mas eu trouxe aqui alguns para a gente comentar, né? E também deixar um pouco mais claro no qual nós podemos associar com a depressão. Então, sabemos que a depressão ela é uma questão de saúde pública. Por quê? Afeta o mundo. Então, a depressão ela não vai escolher gênero, classe social, etnia, crença. E há estudos que comprovam que a depressão está aumentando a faixa etária. Quando eu digo aumentando, antes nós ouvíamos falar que a depressão acometia jovens, adultos e idosos. Será que ela já não está chegando nas nossas crianças? Então, nós estamos estudando, né, e temos cada vez mais trazendo casos que é possível, sim, a criança trazer algumas traços de depressão. E que, se não cuidar, se não for percebido, na fase adulta, na juventude, isso vem à tona. E quem aqui já deve ter ouvido falar, isso aí é frescura. Fulano não quer trabalhar e está com preguiça. Que triste ouvir isso, né? Nós não podemos sentir a dor do outro. Então, nós não podemos classificar o que é o sofrimento para um e o que é o sofrimento para o outro. Por quê? Às vezes, o outro não consegue suportar aquilo que já está no limite para ele. Então, nós nunca podemos olhar para uma pessoa e julgá-la por aquilo que ela passa. Pelas perdas que ela teve, pela história que ela carrega dentro de si. Então, é importante nós olharmos para a pessoa que passa por essa situação com muito mais amor e carinho. Né? Entender e estender a mão para ajudá-los no que for possível. E no que está no nosso alcance também. Mas nós vamos perceber que a depressão ela passa por diversos estágios, por diversos níveis, do mais básico até o mais complexo. E aí é notório, fica visível para todos. Bom, sabemos então que a depressão é o segundo maior transtorno mental. Ele vem logo na sequência de... Alguém quer dar uma opinião? Alguém sabe qual é o primeiro? Isso mesmo, a ansiedade. E, por vezes, esses sintomas se confundem. Lembra que eu falei que o depressivo ele também sorri? O depressivo ele também tem os momentos de alegria? Mas ele também tem os momentos de pensamento acelerado. Então, hoje, a população global ela enfrenta tanto a ansiedade como a depressão. Então, olha como é importante a gente entender. Será que isso não está acontecendo comigo? A gente precisa se conhecer para conseguir buscar ajuda. Porque quando a gente está com uma dor de cabeça, às vezes a gente não liga, não é? Vai passar.
Vou tomar um chá, vou tomar um remédio, e uma hora vai passar. Mas e a depressão? Ela vem silenciosamente e vai se instalando, vai ficando e vai crescendo, assim como a ansiedade também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse dado até já está atualizado, cerca de 350 milhões de pessoas sofrem com depressão ou já tiveram contato com esse transtorno. Olha como é preocupante. E se nós pensarmos que no estado mais grave da depressão, as pessoas pensam em suicídio e assim o fazem, quantas pessoas mais nós vamos perder porque não deu tempo da gente cuidar? E é muito triste, porque cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. E nós temos, segundo o Divaldo Franco, nos disse que, nos próximos 5 anos, nós vamos enfrentar uma epidemia de suicídio. Olha como todos estão, muitas vezes, passando pela sintonia de desespero, ao ponto de questionar se a sua vida realmente vale a pena. Então, vamos olhar para isso. Aqui na casa, toda semana, quando nós fazemos as nossas preces e as nossas vibrações, nós temos casos de suicídio. E nós pedimos por essas pessoas, por esses espíritos que precisam de ajuda, porque nós sabemos que a vida continua. Então, vamos ter atenção. E aí, lembra que eu falei, será que tristeza é depressão? A tristeza, ela é uma parcela da depressão, é um sintoma, mas ela não é a depressão. Por quê? Tristeza, ela é uma emoção. Nós sentimos. Lembra que eu perguntei quantos, já passaram pela sensação ou tiveram um sentimento de tristeza? E aí, pelo que eu me lembro, a grande maioria levantou a mão. Então, nós sabemos que a tristeza ela deve ser temporária. Nós vamos passar por essa situação em algum momento da nossa vida. Porém, ela não pode se prolongar mais do que o necessário para a gente aprender. Porque tudo que nos acontece também de ruim é uma forma da gente aprender. E sendo a tristeza uma reação emocional, e todos nós vamos passar por isso, então a gente precisa compreender quando é que essa tristeza ela passa do tempo necessário. Olha a importância da gente se conhecer. Nós podemos ficar tristes por uma série de motivos. Fico triste porque perdi o meu emprego. E isso vai me trazer reações e emoções. Fico triste porque perdi meus entes queridos. Então, leva um tempo para a gente conseguir superar as nossas dores. Mas quando nós conectamos o pensamento com aquilo que nos causa a sensação de dor, de tristeza e de angústia, nós vamos ali crescendo aquele sentimento. E ele vai se instalando no nosso íntimo, no nosso interior, e ele pode, sim, se transformar em um quadro depressivo. E precisa de ajuda. Então, a tristeza que se instala no nosso interior e permanece por muito mais tempo, tenham um ponto de atenção. Avaliem. Eu estou triste, sim, mas por que eu fico fixo nesse pensamento? Ou o que talvez eu possa fazer para aliviar a tristeza que eu sinto? Porque sentir é inevitável, nós vamos sentir. E é através do sentimento que nós aprendemos. E aí eu trouxe alguns principais sintomas da depressão. Então, dentre os sintomas que eu vou citar aqui, para nós classificarmos um quadro de depressão, claro que nós vamos
procurar uma ajuda médica se eu perceber que eu tenho alguns desses sintomas, pelo menos 5 ou mais, e se eles não estão ligados a algum fator secundário. O que é o fator secundário? São aquelas doenças, né, que nós enfrentamos e que vão também trazer esses sintomas. Então, por isso que é importante fazer um bom diagnóstico, para não tratar errado, né, e também não deixar que isso se agrave. Sentimento de tristeza e de pesar. Nós falamos bastante aqui sobre a tristeza, né? Então, lembrem-se sempre, quando vocês pensarem nesse sintoma, se ela não está aí prolongada, ou se ela não está no nosso íntimo por muito tempo. Então, avaliem. As pessoas com depressão, elas também têm perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Então, por exemplo, antes, aquela pessoa ela adorava andar de bicicleta, praticava esporte, gostava de fazer leituras, estava em reuniões sempre com amigos, sempre com alegria. E, de repente, essa pessoa continua recebendo os convites para fazer todas essas atividades. Mas ela já não sente mais prazer ou vontade. Então, preciso ficar atento. Alterações do sono. O depressivo ele não é só aquele que dorme por muito tempo. Alguns de vocês já tiveram muita vontade de dormir, muito sono, e não conseguiram. O corpo fica cansado, a cabeça dói. É horrível. Mas a mente, ela não permite que a gente descanse. E todos nós, enquanto corpo e matéria orgânica, nós precisamos do descanso. Porque sabemos que amanhã é um novo dia. Então, imagine uma pessoa que passa por um estado de depressão e que ela não consegue dormir. É muito ruim. Ou aquela pessoa que sente vontade de fazer as atividades, de estar com pessoas, mas ela não tem ânimo. Ela está sempre com aquele sono pesado e carregado. Passa boa parte da sua vida e da sua experiência dormindo. E não é porque ela tem preguiça. Nós vimos que não é por isso. É uma condição orgânica. Perda ou aumento de peso. Lembra que eu falei que a gente sempre tem que avaliar se o nosso organismo ele não está sendo acometido por outra doença? Ou por outro transtorno? Às vezes eu posso estar com um distúrbio alimentar. Então, vou ganhar muito peso. Ou diminuir muito esse peso. É um dos sintomas. Precisa avaliar. E quem é depressivo, normalmente, de 80% a 90% dos pensamentos são negativos e a pessoa ela é pessimista. Sabe aquela pessoa que muitas vezes acorda, o dia está nublado, e aí, né? Ai, mais um dia. Olha o pesar de viver. Está chovendo. Nossa, aquele pé derrubou um monte de flor na minha porta. E como é bonito ver aquele monte de flor na porta, né? Debaixo daquela árvore. Mas muitas vezes a pessoa ela não consegue enxergar dessa forma. Falta de esperança e sensação de impotência. Não enxerga o objetivo naquilo que faz, não enxerga esperança naquilo que vê, naquilo que chega para ela. Então, ela fica estagnada naquele pessimismo. Crises de choro constante. Quem está com depressão está sempre no limite e o copo está sempre cheio. Então, às vezes, uma gota, ela transborda. E quando essa gota ela transborda, a pessoa precisa deixar isso sair. Muitas vezes, quando eu vou fazer um atendimento, a pessoa entra e ela chora, chora, chora e chora. Eu deixo. É o momento que ela tem para transbordar. Então, a gente precisa compreender e olhar para o nosso próximo com mais carinho. Por que será que aquela pessoa está tão no limite?
Será que eu posso oferecer ajuda dentro do que está no meu alcance? Né? Apatia intensa e irritabilidade. Então, o depressivo, às vezes, a gente vai oferecer ajuda para ele, né? Como eu mencionei agora. E aí ele está tão no limite dele que ele fica até irritado. Nossa, eu percebi que você está muito triste, você está distante. Você já pensou em procurar terapia? Lá vem esse papo de novo. Então, é compreender o momento do outro também. Ser perseverante para conseguir auxiliá-lo. Dificuldade de concentração ou atenção. O depressivo, muitas vezes, ele não consegue manter o foco em aquilo que antes ele fazia de muita facilidade. Então, a falta de atenção é recorrente. Então, vou na cozinha buscar um copo com água. Eu chego na cozinha, olho para a torneira, olho para o filtro, abro a geladeira e não consigo me lembrar do que eu fui fazer lá. Claro, gente, que isso acontece acho que com grande maioria, mas lembra que é um conjunto dos sintomas, né? Então, não lembre de ir na cozinha e esqueci o que eu vim fazer, estou com depressão. Não é isso, tá? Sempre fazendo aí uma avaliação, né, de todos os sintomas, tá? Então, eu trouxe um sintoma em destaque, que é o pensamento recorrente em morte ou suicídio. A pessoa que tem depressão, ela não pensa em tirar a vida porque ela quer. Ela quer tirar o sofrimento que ela vive. Então, olha o estado em que a pessoa se encontra, que está no limite realmente, está transbordando, que começa a questionar se a vida dela vale a pena. E a dor é tão intensa que, às vezes, acha que a solução seria acabar com tudo. E isso realmente é muito preocupante. Nós espíritas acreditamos nas reencarnações, nas existências que temos, né, nas vidas passadas, e em cada uma delas nós aprendemos e evoluímos. Então, nós vamos evoluir tanto com os momentos de dor, porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e nós também vamos aprender muito com os momentos de alegria, nos momentos que nos ensinam. Porém, nem sempre nós conseguimos superar os momentos ruins. E nós temos muita dificuldade, porque acontece, parece que tudo ao mesmo tempo. Ou aquilo que aconteceu lá na nossa infância, ainda carregamos na nossa essência. Nossas experiências aqui como encarnados, eu posso contar assim, com clareza que todos nós que estamos aqui já enfrentamos o pior momento da nossa vida, porque todos estão aqui sentados, compartilhando. Pelo menos todos os encarnados que eu estou vendo aqui, né? Então, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós passamos pelo pior momento dela, ou que ainda estamos enfrentando um grande momento de dificuldade, nós devemos ter esperança de que nenhum momento ruim dura para sempre, assim como também nenhum momento bom e positivo ele vai durar para sempre. Então, nós devemos ter essa consciência e conseguir avaliar. E por que será que algumas pessoas ficam presas nas dores do passado? E quando eu falo passado, pode ser tanto aquilo que me aconteceu em uma outra vivência aqui na Terra, ou como também algo que me aconteceu nos meus primeiros anos de vida. Então, às vezes, a criança ela passa por uma situação de abandono, de rejeição, de maus tratos. E ela precisa viver, então ela vai vivendo, e quando ela chega na fase adulta, na juventude, ela vai lidar com aqueles traumas que ficaram lá atrás e que ela não conseguiu elaborar. Porque às vezes não tem ajuda, ou porque às vezes nem sabia que enfrentou aquilo tudo sozinho. Então, ficou preso com aquela sensação que aconteceu. E sabendo que nós estamos
caminhando para um mundo de regeneração, é muito claro nós observarmos, quando nós ligamos a TV ou acessamos as redes sociais, as notícias, que cada dia que passa a mídia prevalece as tragédias. É muito difícil ter uma matéria de coisas boas e positivas, não é? Então, isso vai inflamando. Eu falo que é um processo inflamatório, porque a gente recebe aquela carga toda vez. E aí, quando nós paramos para pensar, meu Deus, o mundo está perdido. Amanhã talvez seja pior do que hoje. Olha o pessimismo. Por quê? Nós fazemos comparações e vivemos ali naquela sintonia de sofrimento. E uma das coisas que acomete o ser humano hoje, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, para nos apoiar, mas às vezes nós fazemos mau uso dela. De que forma? Se eu viver nas redes sociais, olhando para aquela pessoa que às vezes eu nem conheço, ou que é o meu amigo, e eu vejo que ele está viajando, está em um relacionamento saudável, está numa condição ótima, e eu não estou nesse momento, eu vou me comparar. E aí, como que eu vou ver graça na minha vida? Uma das principais coisas que tem adoecido a população, e aí eu coloco a depressão e vários outros transtornos, é a comparação que nós fazemos com o outro. Porque nas redes sociais, às vezes, a gente só coloca a parte boa. Eu coloco uma viagem que eu fiz, eu coloco um momento de confraternização com os meus amigos, no momento em que eu estava bem no meu relacionamento. Mas é difícil a gente colocar outras situações. Então, olha como a comparação ela nos prejudica, né? E o depressivo, ele carrega dentro de si um sentimento, muitas vezes, de culpa. Culpa por existir, culpa, às vezes, que ele não sabe nem porquê e nem de onde vem. Então, é aquela sensação de angústia que vai se instalando dentro do espírito, dentro da nossa alma. E sempre tem um teor negativo. Não como uma pessoa que carrega uma sensação, um sentimento de culpa, é positivo. E aí já dá margem para várias outras sintonias. E nós devemos entender que nós somos um conjunto. Corpo, a parte matéria, mente e espírito. Então, quando nós estamos no estado depressivo, nós estamos em desequilíbrio com esse conjunto. E é como eu falei, a depressão ela se instala de forma progressiva e lenta, podendo ser por um fato que me aconteceu e eu me prolongo naquilo, ou por algo que nem mesmo eu me recordo, mas que está dentro da minha essência. Então, é importante a gente conseguir cuidar do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, para que a gente consiga identificar por que eu estou nesta condição. E se nós não cuidamos, nós vamos somatizar no nosso corpo. Então, aquela dor que eu não consigo resolver emocionalmente, eu transfiro ela para alguma parte do meu corpo. Alergias, estômago, intestino, nódulos e por aí vai. A gente poderia colocar aqui uma lista extensa, né, de fatores que acometem o nosso corpo por eu não conseguir lidar com aquilo que me causa sofrimento. No capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item da melancolia. E aí o Espírito Amigo ele nos traz a seguinte pergunta como reflexão. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E aí ele vai trazer a reflexão. O corpo ele serve de prisão. Por quê? Nós sabemos que nós estamos aqui temporariamente. Então, o nosso espírito ele é livre. Mas quando nós estamos encarnados, nós estamos vivendo uma experiência
para a nossa evolução e o nosso aprendizado. E aí, quando eu não aceito as questões que eu não consigo resolver ou que eu não me recordo, e que bom que a gente não se recorda daquilo que aconteceu em outras experiências, porque nós não suportaríamos. Então, nós nos invadimos de tristeza. E aí, vivemos com aquela sensação de vazio, de angústia e de pesar. Temporariamente. A nossa vida, a nossa encarnação, ela é temporária, mas a nossa vida, ela é eterna. Então, nós precisamos entender que nossa experiência nessa encarnação, ela é importante para tirarmos o aprendizado, evoluirmos e partir para um novo voo. Até coloquei o avião para a gente se lembrar, né? Porque todas as nossas experiências aqui, boas ou ruins, elas nos fazem evoluir. E se eu não consigo equilibrar tudo isso, eu realmente vou estagnar. E eu não vou compreender porque, às vezes, eu passo por sofrimentos. Então, nós devemos nos esforçar, sim, para compreender as nossas dores com resignação e resiliência, e aí, sim, evoluir. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, ou sem motivos aparentes, né? Então, lembra daquela sensação que a gente carrega dentro de si, que traz muita angústia? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem suas faculdades ou suas atividades e tarefas com um fim útil, então, trabalhando arduamente, passando pelas provas com resignação, passa por esse momento de dor e de sofrimento com muito mais consciência. Não é que é mais fácil, passa pelas dificuldades também, mas passa com muito mais força. E suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável que os espera. Então, quando nós passamos por essas situações difíceis, com consciência e com sabedoria, que nós vamos adquirindo ao longo do nosso aprendizado, nós conseguimos entender que nenhum mal dura para sempre. E como tratar a depressão? Procurar ajuda médica. Lembra dos sintomas? Percebi, conheço alguém que está passando por essa situação? Procurem apoio médico. Às vezes a depressão ela já está num estágio tão avançado que precisa sim de um tratamento medicamentoso. Terapia, apoio emocional, mudanças no hábito de vida. Então, mesmo sem vontade, nós precisamos fazer aquelas coisas que fazem bem para nós. Eu não tenho ânimo para fazer um exercício, mas eu preciso. Tudo aquilo que nós fazemos para nós, que vai nos ajudar, melhora a nossa sintonia e o corpo entra em harmonia. Praticar esporte, melhorar a alimentação, procurar interação social. Então, percebeu que está se isolando, que está com tristeza, que está se tornando difícil, começa a compartilhar um pouco mais momentos com os familiares, amigos, pessoas queridas. Isso reduz o isolamento. Sempre olhar para o nosso lado moral, né? Então, fazer a reforma íntima que nós aprendemos aqui na casa, né? Então, façam leituras edificantes, conheçam a si mesmo para conseguir melhorar. Mudar o pensamento e as vibrações é extremamente importante para sair daquela sintonia. E o poder da prece, que nós aprendemos aqui, né? Eu acredito que em diversas palestras, e também no nosso aprendizado espiritual. Então, procurem ajuda, fortaleçam-se na fé e na crença, que isso também nos dá força para enfrentar. Joana de Ângeles nos diz sobre a prece.
né? Recorre à oração em todos os momentos da vida. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora, confiante na resposta divina. Quando nós elevamos o nosso pensamento, nós nos conectamos com Deus. E eu acredito que todos aqueles que fazem essa conexão conseguem suportar as dores de uma forma muito melhor. Orando, elevar-te-as, e na energia da prece, receberá tudo quanto se torna necessário para prosseguindo, lutando e conquistando a vitória. Então, é extremamente importante termos essa conexão e fé. Dá tempo de passar o vídeo? 2 minutinhos. Tenho mais 2 minutinhos, né? Meu tempo já está esgotando, mas eu gostaria de passar uma mensagem para vocês de Mário Quintana, que é um poema que fala sobre a vida. Então, vamos lá. Depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e, com isso, errei muito menos vezes. Desisti de querer reviver o passado, de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, que os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Gente, sempre lembrem, a vida vale a pena viver. E nós vamos passar e nunca estamos sozinhos. Então, olhem para vocês com muito mais amor, olhem para quem está do lado com muito mais carinho, porque nós estamos juntos nesse mundo para aprender e evoluir. Eu agradeço pela atenção de todos, espero que eu possa ter contribuído e que o que nós aprendemos aqui hoje nós podemos compartilhar com aqueles que fazem parte do nosso ciclo e que também irão agregar na nossa vida. Muito obrigada pela atenção de todos.